A paz do Senhor Jesus Cristo. Caiu aqui a live por causa da internet. Estamos de volta aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Bispo Rodrigo, sou o presidente dessa obra chamada Igreja de Oração e Acolhimento Cristo Reino. Aqui do meu lado está a pastora Cristiana. A paz do Senhor a todos, igreja. Vai compartilhando essa live. Hoje o tema é polêmico, tema sobre homossexualismo e idolatria. Vai compartilhando essa live porque muitas pessoas querem saber, bispo, pastor, eu nasci assim, desde que eu me lembre, eu sinto prazer ou alegria pela pessoa do mesmo sexo. Vai compartilhando essa live, pessoal. Vai compartilhando essa live, porque muitas são as pessoas que estão se perdendo por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta do conhecimento. Por isso estamos aqui para tirar as dúvidas, para ler a palavra do Senhor, para que você não venha dizer, eu não sabia, eu não conhecia, mas Deus usa os servos dele para poder tirar todas as dúvidas, não é mesmo, Bispo Rodrigo? Sim, é verdade. Ô bispo, pessoas que nascem com desejo sexual pela pessoa do mesmo sexo, é permitido diante de Deus? Não, não é permitido diante de Deus. Pessoas que sentem desejo sexual, sente desejo, amor por pessoas do mesmo sexo, amor na parte sexual, é correto? Não é correto, igreja. Então a pastora vai estar fazendo essa live para estar explicando por que acontece isso. Porque pessoas nascem, crescem e passam a gostar de pessoas do mesmo sexo. É um tema polêmico, vai compartilhando essa live, porque nós precisamos tirar dúvidas de muitas pessoas que não entendem o porquê, que sente algo, sente amor, desejo por pessoas do mesmo sexo. Mulheres gostam de mulheres, homens gostam de homens. Como isso é possível? Se Deus criou macho e fêmea. Deus não fez ninguém para gostar de ninguém do mesmo sexo. Então eu vou estar lendo na Bíblia para tirar a dúvida de todos. Mas, bispo, a pessoa ela não é obrigada a acreditar no que nós acreditamos. Se você tem uma Bíblia na sua casa, mas você não acredita na Bíblia, não é com você que eu estou falando. Porque aqui no Brasil nós temos liberdade de escolha, liberdade de religião e liberdade da nossa vida, do que queremos ser, do que devemos fazer, do que queremos fazer. Ninguém tem que se intrometer na vida de ninguém. Eu não estou aqui para se intrometer na sua vida e nem para dizer se você está certo ou se você está errado. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Se você não crê na Bíblia, você não precisa nem continuar assistindo essa live. Vai para outro lugar. Tem várias pessoas falando na live nesse momento. Eu não estou aqui para te magoar, não estou aqui para que você ache que eu estou te perseguindo, mas eu estou aqui para tirar dúvida de pessoas que querem tirar dúvida sobre esse tema, homossexualismo e sobre idolatria. E eu, na palavra, vou estar tirando essa dúvida. Porque, bispo, aqui no Brasil, ninguém é obrigado a fazer o que a outra pessoa quer, não é mesmo? Antigamente, os judeus que não obedeciam à palavra do Senhor, sabiam das escrituras e não obedeciam, morriam apedrejados. Por isso que Jesus Cristo veio e se deu o próprio sacrifício por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, porque Jesus ele é tão maravilhoso que ele não quer obrigar ninguém a adorá-lo. Jesus não quer te obrigar a adorá-lo. Você adora Jesus Cristo se você quiser e se você assim reconhecer o que ele fez por você na cruz do Calvário. Ninguém é obrigado a acreditar nas escrituras sagradas, ninguém é obrigado a servir Jesus Cristo, ninguém é obrigado a acreditar que ele morreu, ressuscitou e está vivo por cada um de nós. Amém, igreja? Vai compartilhando essa live, igreja, porque o tema é polêmico. Muitas pessoas que me criticariam vai passar a não criticar e entender, porque a palavra ela é de Deus e ela não volta vazia. Quando é a palavra que é lida e é pregada e é revelada,
e entra dentro do coração da pessoa, ela germina e dá fruto, e fruto para uma vida eterna. Por isso eu estou aqui agora, são 22 horas e 25 minutos, vai compartilhando essa live, porque muitas pessoas vão ser salvas por causa do seu compartilhamento, muitas pessoas vão deixar de ser homossexual por causa do seu compartilhamento, então não deixe de compartilhar. Depois você tira do seu Face, mas compartilhe, porque são almas, são vidas que estão se perdendo a salvação, bispo, por causa da idolatria e por causa do homossexualismo. O senhor quer falar, bispo? Não, tá quer perfeito, só ouvir? pessoal. O bispo quer ouvir, então vamos ouvir. Se tiver que falar, você me interrompe, amém? Então, a pastora quer tirar a dúvida sobre esse tema. Por quê? O que é idolatria, igreja? Idolatria é tudo que tira o lugar de Deus. Qualquer coisa que tira o lugar de Deus, que você adore acima desse Deus que te criou, que você deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Criatura tanto humano ou como objeto. Isso aí se chama idolatria. Idolatria, pastora, é uma imagem? A imagem dos católicos ou a imagem dos macumbeiros? Não só isso. Idolatria é tudo que tira o lugar de Deus na sua vida. É tudo que você passa a adorar acima desse Deus. Isso se chama a idolatria. O seu carro, a sua casa, algo, o seu comércio, seu diploma, tudo que tira o lugar do seu Criador. O Criador, ele tem que ser adorado. Ele somente tem que ser adorado. E você que coloca a sua fé nessa criatura, algo que foi criado por homens, objeto, ou pessoas, porque Deus me criou. Deus criou o meu esposo. E se eu adorar o meu esposo acima do meu Senhor Salvador, eu estaria idolatrando o meu esposo. Você entende, igreja? Eu preciso que você entenda o que é idolatria, para que você entenda por que existe o homossexualismo. Uma coisa está ligada com a outra. Por isso que a pastora, bispo, entrou nesse tema de homossexualismo. Porque a pessoa acha que a pessoa virou homossexual de uma hora para outra ou porque ela nasceu assim. E ela não nasceu assim, bispo. A criança, quando ela nasce sem pecado. Porque ela não tem consciência do que é o pecado. Ela nasce sem pecado. Só que a igreja católica diz que a gente nasce com aquele pecado concebido pelos nossos pais. Então, nascemos em pecado. Somos pecadores, mas nós não estamos em pecado quando somos crianças, porque não temos conhecimento ainda do bem e do mal. A gente passa a ser pecador quando a gente tem conhecimento do bem e do mal, do que está certo, do que está errado. E a nossa consciência nos acusa. Quando a consciência nos acusa, aí sim a palavra de Deus diz que é pecado, bispo. Por isso esse tema, homossexualismo e idolatria. Pastora, por quê? Por que eu conheço crianças que já nasceram afeminados? Eu como pastora, eu conheço crianças que a partir de 4, 5 anos de idade, quando começa a entender, bispo, elas passam a ficar afeminadas. Mas antes disso, elas não são ainda. Não. Por quê? Elas vê, ou elas assistem, ou elas convivem com pessoas afeminadas. E no passado, pastora, como foi? Não existia televisão. Como que essas pessoas se tornaram afeminadas? Devido à idolatria. Porque não tinha televisão. Para a pessoa estar assistindo, bispo, e vendo um homem se vestir de mulher. Não tinha televisão para a pessoa, para a mulher ver uma mulher se vestindo de homem, colocando boné, bermuda, e querendo se parecer com um homem. Não tinha televisão para a criança se inspirar nessas pessoas. Então, o que aconteceu? Que desde o passado, desde Sodoma e Gomorra, que foi queimada e destruída por Deus, porque as pessoas passaram o quê? A idolatrar. Sodoma e Gomorra passou a idolatrar a criatura, ou seja, se fizeram deuses, imagens feitas por homens, passaram a adorar e tirar o lugar de Deus, do Criador. E ali surgiu o quê? A idolatria. E através da idolatria, Deus lançou para eles essa maldição.
de se tornar-se afeminados. Homem gostando de homem, mulheres gostando de mulheres. E eu vou estar lendo aqui na Bíblia, bispo. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia, mas eu quero que você vai compartilhando que tudo que a pastora está falando é pautado na Bíblia. E eu não estaria falando algo da minha cabeça. Vai compartilhando essa live, porque essa live, igreja, é bombástica e tem que chegar no Brasil todo, porque pessoas afeminadas que se acharam que nasceram assim, que desde que se lembra por gente, ela fala, eu nasci assim, bispo, eu sou assim, a minha cabeça é assim. A verdade é que não. A verdade é que é uma maldição que vem por trás de idolatrias. Eu vou estar lendo, você pode estar preparando a sua Bíblia aí na sua casa. No livro de Romanos, livro de Coríntios, me perdoa. Coríntios capítulo 2. Você que tem a palavra de Deus, abra a palavra na sua casa em nome de Jesus. Bispo, vai falando boa noite para as pessoas. Boa noite. Tá muito motivado, bispo. Quem tá aqui, não. Tô aqui, a gente tá numa reunião abençoada agora. Eu atrasei um pouquinho, pessoal. Na live que eu tava no discipulado com o obreiro Marcos. Foi uma benção hoje lá. Amém. Vanessa Bortolato Galvão, Tauana Aline está assistindo. O Renan, me desusa seus servos, Pai, para que possa trazer sabedoria e discernimento da tua palavra. Deus fala, toca profundo a cada um de nós em nome de Jesus. Karina Gomes está nos assistindo. Tamara Souza, e a Júlia Batista, Patrícia Marques, muitas pessoas se chegando agora. A paz do Senhor a todos, viu? Vai compartilhando em nome do Senhor Jesus, porque essa live ela é polêmica, tá? Vai falar a respeito de idolatria e homossexualismo. Amém? Glória a Deus, pastor. Abra sua Bíblia, deixa preparado no livro de Romanos, capítulo 1, versos 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Mas antes, eu preciso estar explicando para quem está chegando aqui na live que esse tema é polêmico, mas eu preciso explicar que no Brasil nós temos liberdade de sexo, liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Ou seja, eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para dizer que você tem que fazer isso, porque nem o meu Senhor Jesus te obriga a fazer nada por ele. Eu estou aqui para pregar para aqueles que creiam e acreditam na Bíblia Sagrada. Você que crê na Bíblia Sagrada, esse tema é polêmico, mas para você que crê, não é para você que não crê. Você que não crê, eu já disse e vou dizer de novo, pode mudar de página, vai para outra live, vai assistir outras pessoas, mas você que quer tirar dúvida, você que quer entender o que acontece com pessoas que nascem homossexual, ou você acha que nasce, a verdade é que não nasce, mas vocês acham que nasce. Então eu tô aqui para tirar sua dúvida que Deus não fez ninguém homossexual. Deus fez a pessoa gostar homem, gostar de mulher, mulher gostar de homem. Isso é uma mente falsa que o inimigo criou na mente de vocês, na mente do povo, e eu estou aqui como profeta de Deus para tirar essa enganação da mente. A pessoa não nasce assim, é uma escolha e é um convívio social. O convívio faz a criança, bispo, se tornar homossexual, sim. Por quê, bispo? Por quê? Porque a criança, ela convive no meio de pessoas que já fazem isso. Então, ela cresce vendo, aprendendo. Até os 5 anos de idade, a nossa mente ela está adquirindo todo o conhecimento. Tudo que é ensinado até os 5 anos de idade. Por isso que eu disse, bispo, eu nunca vi uma criança de 3, 2 anos, até 4 anos ainda tem, mas de 2, 3 anos eu nunca vi uma criança rebolar ou ter atitude já atitude de ser homossexual. Eu só vi crianças a partir dos 5 anos de idade. Porque a nossa mente, ela registra informações e vai em entendimento. Até os 5 anos de idade, tudo que é processado
vai para a mente da criança, para o subconsciente dela. Então a criança, ela viu, ela conviveu com alguém, algum homem que tinha atitude de homossexualismo dentro de casa, ou no trabalho, ou da mãe, do pai, onde ela convivia, na creche, na escolinha, em algum lugar. Ela não nasce, bispo, homossexual. Aí, pastora, as pessoas do passado que não tinha televisão e não via, como que se tornaram? Por causa da idolatria, como eu já disse. Adorar a criatura e não adorar o Criador. Amém? Então eu vou estar lendo aqui na Bíblia para você não dizer que foi eu que disse, mas sim a palavra de Deus. E se você crer na Bíblia, você vai entender que não sou eu, mas é o próprio Deus que inspirou homens de Deus para escrever a Bíblia. Porque muitos bispos dizem que a Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita por Deus. Sim, foi escrita por homens, profetas de Deus, inspirados por Deus para ensinar as leis. E as leis têm que ser ouvidas e ser praticadas. A pessoa diz, bispo, mas Jesus veio, morreu por nós e fez sacrifício, nós não precisamos mais estar na lei. Mas a lei nos leva para a vida eterna e a lei nos leva para Jesus Cristo. A lei está para ser cumprida. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. Jesus já estava aqui no nosso meio e ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E a maior lei de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele é a própria lei. Jesus Cristo é a própria lei. Só que quando Jesus morre, bispo, por nós, quem vai julgar a pessoa não é mais o homem. Porque no passado, quando não tinha Jesus Cristo, quem julgava era a lei. Só que quando Jesus morre por nós, quem vai julgar a pessoa vai ser a própria palavra. E a Bíblia diz que a própria palavra vai julgar a pessoa que não crê na palavra. Entendeu? Então nós estamos aqui para cumprir a lei, sim, mas sabemos que nós servimos Jesus Cristo, estamos pela graça. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se caímos, ele é maravilhoso para nos levantarmos. Mas aquele que permanece no pecado, no erro, ele perde a salvação. Então vamos estar lendo. Por quê, bispo? Por que a pessoa, ela nasce e a pessoa acha que ela nasceu homossexual? Ou seja, gostando da pessoa do mesmo sexo. Ela não nasceu gostando da pessoa do mesmo sexo. O pecado fez com que ela se tornasse assim. Vou estar lendo Romanos, capítulo 1, versos 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que se foram criadas. Ou seja, desde o princípio do mundo, a divindade de Deus é que ele é Deus, que ele é o Criador e criou o mundo, por tudo que foi criado. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, ou seja, as pessoas são indesculpáveis, pessoas que adoram criatura. Como que você vai adorar a criatura se você sabe que tudo que Deus criou foi ele que criou, ele é Deus, ele é o único de ser adorado, de ser idolatrado? Como que você pode pedir por uma imagem de escultura feita por homens se você sabe que o único Deus é ele que criou? O eu sou, ele diz que ele é o que ele é eu sou. Versos 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, não ligaram se ele é Deus, se ele criou. Versos 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui está dizendo que o homem
trocou a glória de Deus, que ele é incorruptível, ou seja, ele não se corrompe, trocou por uma imagem de homem, feito de homem, corruptível, ou seja, trocou por uma imagem de homem. Aqui tá o bispo, homem, corruptível, ele é corrupto, como que eu posso adorá-lo acima do meu Deus, do meu Criador? Corruptível, eu largo meu Criador, o que é incorruptível, para adorar algo que é corruptível, e homem, feito pelas mãos dele, bem como aves, quadrúpedes e répteis, porque tem pessoas, igreja, tem países que adoram ratos, adoram vaca, adoram bichos, em vez de adorar o Criador. Versos 24, por isso Deus, olha aqui que eu disse, por que o homossexualismo? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, Deus entregou pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vou ler de novo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Amém, tá aqui. Versos 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Deus entregou. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Igreja, só se você não crê na Bíblia. Porque se você crê e acredita que a Bíblia é um caminho para que nós entramos no céu, então você tem que ouvir, dar crédito, praticar. Pastora, mas infelizmente eu convivi e vi, ou por televisão, ou por pessoas que conviviam na minha casa, ou no meio onde eu vivia, e desde que eu nasci, eu me tornei assim, eu lembro que eu sou assim. Mas eu tenho para te dizer, Deus não te fez assim. Por que, pastora, que eu fiquei assim? Eu não adoro nada a não ser o meu Deus, eu não adoro nada a não ser o meu Criador, eu não adoro minha casa, meu marido, meus filhos, eu não adoro nada, e eu nasci assim. Eu tenho para te dizer, você não nasceu assim, mas infelizmente o mundo a qual vivemos jaz no maligno, e é aquilo que eu disse, o meio a qual a criança vive também faz com que ela se torne homossexual. Ainda que ela não adorou imagens ou não adora ninguém, o meio a qual você vive. Por isso que as igrejas evangélicas não permitem pessoas homossexuais ter cargos dentro da igreja, porque nós estaríamos aceitando o pecado dentro da igreja. Nós não podemos proibir a pessoa de entrar e congregar, mas desde que ela não fique beijando na boca da pessoa do mesmo sexo dentro do culto, ou fazendo coisas que mostram que a pessoa tem caso sexual com a pessoa do mesmo sexo dentro da igreja, porque nós estaríamos saindo fora da palavra de Deus e nós pagaríamos preço, seríamos cobrados por Deus. Agora você entende por que a pessoa, ela é entregue pelo próprio Deus a essa infâmia, né? Que a mente dela é toda corrompida, ela deixa de acreditar que existe um Deus, um Criador, e passa a acreditar num objeto ou numa imagem de escultura feita por homens, e tira a glória de Deus, que é Deus, é incorruptível, ou seja, ele não tem corrupção, ele não se corrompe, e passa a adorar uma criatura feita por homem que é corruptível. Como que você pode ir na igreja e achar que o homem faz alguma coisa, ou que o bispo é alguma coisa, ou que a pastora é alguma coisa, e o único que é alguma coisa é Jesus Cristo. É ele que é o único que é perfeito.
Ele usa os servos dele, ele usa os profetas para falar com você, para abençoar a sua vida, mas quem opera a cura, quem opera o milagre é ele. Mas as pessoas estão achando que é o homem. E isso eu fico triste, eu fico muito triste quando eu fico na igreja e vejo que a pessoa fica muito agradando o meu marido, achando que ele faz alguma coisa, sendo que o único que faz ali é Deus. Eu quero que você cresça na verdade, porque se depender de mim, eu vou ensinar você a crescer na palavra. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Levítico, livro de Levítico, que vai tirar mais dúvida de mais pessoas que estão conosco aqui na live. O bispo está um pouquinho cansado, ele se retirou, igreja. Eu disse para ele que eu quero fazer a live do lado dele. Porque a mulher foi feita para estar do lado do marido. Eu não estou aqui para ficar na frente do meu marido, eu estou aqui para ficar do lado dele, mas ele precisou se retirar um pouquinho, que ele está cansado, foi acho que tomar um banho rapidinho. Já ele está aqui do meu lado de novo. Mas enquanto isso, vai abrindo a palavra, Levítico 18, versos 19. O tema é polêmico, compartilhe, porque eu não estou aqui para fazer números, mas eu estou aqui para pregar a palavra, para que pessoas que têm dúvidas sobre homossexualismo venham tirar todas as dúvidas. Amém, igreja? Por quê? Porque a pessoa que era homossexual, hoje ela deixou de ser homossexual, porque ela entendeu. Ela acreditou na Bíblia, ela acreditou na palavra e ela quer para o céu, ela quer herdar a salvação, ela não quer mais o erro, ela não quer mais o pecado. Então ela larga o pecado e fica só com Jesus. Ainda que ela ainda sente algo, desejo pela pessoa do mesmo sexo, ela renuncia àquele desejo e fica sozinha. Ou seja, ela vai ficar sozinha. Ela já que não gosta de homem, então ela vai ficar sozinha. Já que ela não gosta de mulher, ela vai ficar sozinha, mas ela não vai cometer o pecado do homossexualismo. Porque é pecado, igreja. No livro de Levítico, capítulo 18, versos 19. Por isso que eu disse, você que não crê na Bíblia, essa live não é para você. Essa live é para a pessoa que crê na Bíblia, que acredita que a Bíblia é verdadeira, escrita por Deus, inspirada por Deus. Homens escreveram, mas a verdade é que foi o próprio Deus escrevendo, usando homens de Deus. Deus, igreja, ele falava com os profetas. Ele não falava em sentimento, pensamento, coração, não, ele falava mesmo. Ele ia falando e os profetas iam escrevendo. Inspirada por Deus e Deus falando na cabeça deles. Deus falando com eles mesmo, de ouvido, de ouvir voz, que nem você está me ouvindo aqui. Deus falava com o profeta e o profeta escrevia. As leis foram escritas assim. O Velho Testamento, igreja, foi escrita pela própria boca de Deus. Ou seja, Deus falava com o profeta e o profeta ia escrevendo nos pergaminhos, naquelas folhas escuras, de tinta, daquela forma que não dava nem para entender direito, mas escrevia. Deus falava e o profeta ouvia a voz de Deus e o profeta ia escrever na lei. E as pessoas, bispo, desprezam. O bispo chegou aqui, para a glória de Deus. Vai compartilhando essa live, igreja. Esse tema é polêmico, é bombástico, mas eu não estou aqui para magoar ninguém. Eu não estou aqui para ferir ninguém. E eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para pregar a Bíblia e fazer com que vocês entendam. Por quê? A pessoa que era homossexual, é difícil ela perder aquele jeito que ela tinha, ou é difícil ela deixar de gostar de pessoa do mesmo sexo, porque ela cresceu assim. A mente dela foi formada assim. Às vezes você cobra, mas a pessoa gostava de homem, agora tá na igreja. Imagina, ele não gosta de mulher, não gosta mesmo. E você acha que vai gostar de mulher? Não, ele cresceu com aquela mente assim, ele foi formado, a mente foi formada até os 5 anos de idade, vendo coisas assim. E ela se formou assim. Entendeu? Não tem como você querer que uma pessoa que era homossexual, você exigir que ela passe a gostar da pessoa de outro sexo. Você não pode, não tem como ninguém exigir isso da pessoa. Porque a pessoa foi formada assim, mas ela não nasceu assim. Como eu já tirei dúvida, você depois vai voltar à live, você vai entender o porquê que ela se tornou assim. E o tema passado foi sobre macumbaria, bruxaria, né?
Então, tudo isso está envolvido também. É o pecado, a pessoa serve o diabo, ou seja, deixa de adorar o Deus verdadeiro para adorar a criatura e vem aquela maldição hereditária e atinge aquela criança e a criança se forma com aquele encosto, o encosto do Cosme e Damião, que faz com que meninas se tornam prostitutas, jovens drogados ou pessoas homossexuais. Prova disso, se você vê centro de macumbaria Saravá, é onde mais tem gay. Para quem vai em centro de macumbaria e tá aqui assistindo a live, ou já foi, sabe que o que eu tô falando é verdade. Pessoas de Saravá, macumbaria, é muito difícil você entrar lá dentro e não ver um gay lá dentro. Sempre tem. Sempre tem alguém homossexual, ou mulher ou homem homossexual. Porque é demônios, é o que eu li aqui na Bíblia para você. E eu vou estar lendo aqui uniões abomináveis, Levítico 18, amém? Levítico capítulo 18, versos 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. São uniões abomináveis. Você que faz isso, tem relação com a sua mulher no período da menstruação, são uniões abomináveis. Você vai perder a salvação, não é de Deus, não pode. Você tem que respeitar. Me disseram, pastor, uma vez, é como se fosse o dízimo. Até a mulher tem que ser tirada como dízimo. São 3 dias. O mês tem 30 dias, 3 dias, a mulher está no fluxo de sangue. Você tem que respeitar a sua esposa, tem que respeitar a sua companheira. É o dízimo, tem que ser fiel a Deus. São uniões abomináveis. Você não pode se achegar sexualmente à sua esposa se ela estiver menstruada. Amém, igreja? Versos 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Ou seja, adultério. Você não pode trair sua esposa. Você não vai trair sua esposa. Se fizer isso, perde a salvação. E eu tô na lei. Eu tô em Levítico 18. Olha para você como você vê que nós estamos na graça. Eu tô lendo a lei, estamos na graça. Ou seja, às vezes você já traiu, você já pecou, já adulterou, já teve relação com a sua mulher no período de menstruação e você se arrepender, pedir perdão, Jesus já morreu por você, deu a vida dele por você, ou seja, estamos na graça. Se arrependa enquanto há tempo, porque se você morrer, você que já fez isso ou que faz ainda, se arrependa, larga, porque estamos na graça, ou seja, ele morreu. Então você tem que se arrepender, crer na Bíblia, crer na palavra, para que você venha herdar a salvação. Por isso que estamos na graça, igreja. Porque a lei existe. Não pense que a lei não existe. Ela existe para ser cumprida. Mas se você pecou, falhou e errou, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Estamos na graça, mas quem é de Deus, ele não vive pecando. Ou seja, traiu a esposa, não traia mais. Nunca mais. Então vamos continuar aqui. Versos 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar a Maloque. Maloque é demônio. Da tua descendência você não vai dar nenhum para se dedicar ao demônio, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. As pessoas no centro de Saravá, ela pega uma criança e fala, estou te oferecendo essa criança. Aqui a palavra de Deus está dizendo para não fazer nada disso. Não oferecer uma criança ao demônio. Ou seja, a criança quando nasce tem que ser apresentada na igreja, não é mesmo, bispo? Sim. A criança, quando nasce, ela não é batizada, porque ela não tem consciência do pecado. Por isso que Jesus Cristo batizou a igreja com 33 anos. Porque com 33 anos a gente já está bem maduro, sabendo o que é certo, o que é errado. A gente já pecou bastante, não quer pecar mais, então a gente vai lá e batiza. Fala, eu cansei de pecar, não quero pecar mais. Com 33 anos você já está cansado de pecar, já está cansado de sofrer. Deus deixou como exemplo, ele batizou com 30 anos, me perdoa, ele morreu com 33, ele batizou com 30 anos, porque com 30 anos a gente se torna adulta, até na medicina. Eu levava meus filhos no médico, na pediatria, e a médica me disse que a gente se torna adulto com 30 anos. A verdade é que a gente se torna adulto com 30 anos, bispo. É verdade. A gente é adolescente, depois é um jovem e só se torna adulto com 30 anos de idade. Então Jesus... Tanto é que quando Davi, ele envelheceu, você vê que até os salmos de Davi mudou.
né, as palavras de Davi, ou seja, são palavras de sabedoria, são palavras de um homem maduro, um homem que já viveu tudo que tinha que viver, errou bastante e não desejara mais o erro, né, porque amadureceu. Pode falar, pastor. Então é o que eu estava falando, Jesus, ele batizou com 30 anos, né? Eu me confundi aqui, ele morreu com 33. Ele batizou com 30 anos, porque é com 30 anos. E, igreja, quando a médica me disse lá na pediatria que nós somos adultos com 30 anos, você pode perguntar para qualquer médico na medicina, o ser humano ele se torna adulto com 30 anos. Aí Jesus vem e se batiza com 30 anos. Quer dizer, a palavra tudo bate, bispo. Tudo bate. Aí Jesus prova que uma criança, quando nasce, não tem conhecimento do erro, do pecado. E como eu já disse, né? Com 30 anos você já tá cansado de pecar, já tá cansado de falhar, já tá cansado de sofrer. Aí você cansa, aí você pega e fala, eu vou me batizar porque cansei, quero morrer para Cristo e ser de Deus. Só que o nosso Jesus Cristo, ele não tinha pecado nenhum. Ele morreu santo, ele batizou santo, ele é santo, ele é o único santo, ele é santo. Só que ele disse, sede santo como eu sou santo. Então nós temos que buscar a perfeição e a santidade dia após dia. Eu tô aqui para criticar quem é gay, quem é lésbica, quem é travesti, quem não é. Não, eu tô aqui para ensinar a Bíblia e dizer para você que essas pessoas que se tornaram homossexuais, elas são vítimas da sociedade. A sociedade que implantou na mente dela que ela nasceu assim, que ela ficou assim, que ela é assim, e é uma mentira. Eu tô aqui para pegar a palavra. Mas, pastora, tem como mudar? Ela vai deixar de ter o jeitinho de gay? Ela vai deixar de ter o jeitinho de sapatona? Não, ela não deixa de ser, igreja. Não tem como eu deixar de ser o que eu sou. Eu sou assim, simples, do jeito que você tá me vendo, eu sou verdadeira, eu sou assim, eu nasci assim. Não tem como eu mudar, ninguém vai me mudar. Ninguém vai mudar o bispo. Quando o bispo tá bravo comigo, ele fica bravo perto de qualquer pessoa, é o jeito dele, ninguém muda. A gente tem que se dominar o espírito, mas mudar o jeito da pessoa, isso não tem como, porque a pessoa nasceu assim, ela fica assim, ela permanece assim, não tem como você querer mudar. Ah, então ela não é de Deus ainda, pastora. Se ela fosse de Deus, se ela nascesse de Deus mesmo, ela deixava de ter jeitinho de gay. Não tem como, igreja, porque é aquilo que eu disse, a criança está em formação até os 5 anos de idade, até 5 anos ela já se formou, e ela se formou assim, ela vai ficar assim. Muitas pessoas perguntavam para mim, de onde você veio? Você é de Minas? Você tem um jeito de mineira? Não, vim de Brodowski. Brodowski é uma cidade caipira, uma cidade de pessoas simples. Quando meu marido veio para cá, ele foi ver e entender por que eu sou assim. Porque o povo aqui de Brodowski é assim, é um povo simples. E eu cresci aqui, a minha infância foi aqui. Eu vim para Brodowski com 5 para 6 anos de idade. Então ali eu formei aqui, até a 4ª série de idade, eu me formei na cidade de Brodowski. E fiquei assim. E não tem como mudar. E eu vou continuar assim, falando da verdade, sendo verdadeira. Mas graças a Deus, pausada na Bíblia. Não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para ensinar. E também não quero que ninguém critique quem tem jeito de homossexual. Você está entendendo? Porque não tem como mudar. A pessoa vai ficar com um jeitinho. Ela vai ainda ser assim. Mas isso não significa que ela não é de Deus. Ela é de Deus, ou seja, ela largou o pecado, ela largou o erro. Se ela tinha relações com o homem, ela não tem mais. Ela deixou a pastora de gostar de homem? Pode ser que não. Pode ser que ainda ela sente atração por homem, mas quem vai tirar é só o Espírito Santo com o tempo. Isso é Deus. Isso é com Deus, não é mais com a pessoa. Porque a pessoa tomou a atitude de largar o pecado e isso para Deus já basta. Ou seja, a minha graça te basta. O resto, se a pessoa sente desejo, se quer pessoas do mesmo sexo, isso aí não é com a pessoa mais, isso aí é com o próprio Deus. E Deus vai limpando a pessoa. E Deus vai formando a pessoa, o caráter da pessoa. E se ela morrer, bispo, pastor, assim, gostando de pessoas do mesmo sexo, ela vai ser salva? Ela vai ser salva. Porque Deus, ele não condena pelos nossos pensamentos ou por nossos desejos. Ele condena a gente por nossas atitudes, por nossas obras. Se você praticar o pecado, assim você será condenado e perderá sua salvação. Levítico 18, versos 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele,
nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Eu vou ficar até aqui, igreja, porque tem pessoas que fazem sexo até com animais. Para você ver, depois você continua aí na sua casa, lendo Levítico 18, versos 19. Capítulo 18, verso 19 todo. Você vai lendo aí na sua casa, capítulo 18, todinho, que você vai entender que não tá saindo nada da minha cabeça. Porque muitas pessoas vão querer me criticar ou vai querer achar que eu tô perseguindo e não tô perseguindo ninguém. Eu tô aqui para que você não persiga pessoas que eram homossexuais, deixaram de ser, serve a Deus e você acha que ela tem que mudar o jeitinho dela. Não tem como, ela não vai mudar porque ela foi formada assim, pela sociedade ou pela idolatria, como diz a Bíblia. Para quem perdeu Romanos capítulo 1, você vai ler aí na sua casa e você vai entender o que eu tô falando, ou você volta aqui a live depois e você vai estar entendendo. Não é mesmo, bispo? A gente não pode perseguir pessoas que eram homossexuais. Está na igreja, a pessoa muitas das vezes ri, bispo, dela, achando que ela ainda é gay. Ela não pratica, né? Ela não pratica. É o que Deus, pastor, né, falou para Caim. O pecado jaz à porta, basta para te dominar. Porque Caim maquinou em seu pensamento em matar o seu irmão Abel. Né? Ele concebeu isso em seu coração. E Deus falou, o pecado jaz à porta, basta para te dominá-lo. Porque Caim descaiu a semblante, porque Abel ofereceu uma oferta a Deus e Caim também. E Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Porém, quem descaiu a semblante foi Caim. Daí Deus falou, se você não tivesse feito o certo, o correto, ou seja, dado a oferta verdadeira, não haveria aceitação para ti, porque ele estava com o semblante caído, né? Por não haver aceitação à oferta dele, de sacrifício. E Deus falou assim, olha, por que descaiu o semblante? Por que você está triste? Olha, o pecado jaz à porta, ou seja, Deus alertou ele, o pecado jaz à porta, e basta para ti dominá-lo. Isso é muito forte, pastor. É isso mesmo, igreja. Para você que crê na Bíblia e acredita na Bíblia, você tem muita chance de ir para o céu. Porque se você crê na Bíblia, eu creio que você vai ler, vai praticar o que está na Bíblia e vai ter muita chance de ser salvo. Ou seja, a Caim tinha a opção de deixar de maquinar o mal em seu coração, de não matar Abel. Mas ele não fez, ele foi lá e matou. Ou seja, ele praticou o ato pecaminoso, ele praticou o pecado, ele foi lá e executou. O problema está na execução, o problema está no agir. Então, se a pessoa largou de ser homossexual, ela não está na prática, ela está seguindo a palavra de Deus. Então, a gente não tem que criticar pelo jeito, pela atitude dela. O importante é saber que ela não está fazendo mais, ela tem uma consciência. Não é verdade? A gente não pode julgar, porque o julgar não é dos filhos de Deus, mas sim para aqueles que não conhecem a Deus. Mateus capítulo de número 7, não julgueis para que não seja julgado. Com a medida que você julga, também você vai ser julgado. É por isso que as igrejas não podem proibir pessoas homossexuais de cultuarem, bispo. Exatamente. Porque como que a pessoa que é homossexual vai aprender a palavra de Deus se ela não ouvir? Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ela não ouvir a palavra de Deus, como que ela vai largar o pecado e vai deixar de cometer o que desagrada a Deus? Então, igreja nenhuma pode proibir. Tem pessoas, bispo, tem igrejas, bispo, que proíbem pessoas homossexuais de assistir o culto. E não pode. Por quê? É a palavra, ela vai ouvir, ela vai aprender, e ela vai crer na palavra, e ela vai entender que ela tem que parar com a prática. E ela parando com a prática, ela herdará a salvação. Mas as igrejas, bispo, proíbem pessoas homossexuais de frequentarem igrejas. Proíbem até mesmo de ter um cargo na igreja. Meu Deus. Pessoas que têm um jeitinho ainda, ou que é ainda um jeitinho, mas ela não pratica mais, bispo. Aí a pessoa fala, você não pode ser obreiro, você não pode ser isso porque você tem jeito de homossexual. Impede a pessoa, bispo, de ir para o céu, porque a pessoa ela tem um jeito, falou, né? Mas ela não pratica. É o que Jesus falou para os judeus, né? Que
que não deixa as pessoas entrar no reino de Deus. Jesus falou, vocês não deixam as pessoas entrar no reino de Deus. Jesus falou isso para os fariseus. Pode falar, pastor. A pessoa tem um jeitinho de gay e as igrejas fazem o quê? Ou de sapatona? Tem um jeito, mas ela ouviu a palavra, ela aprendeu, ou assistindo, ou lendo a Bíblia, e às vezes ela se converteu até na própria casa dela, porque a igreja proibia de assistir o culto. São os religiosos. Aí, né? Jesus falou para os fariseus o seguinte, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam as pessoas entrar. Aí a pessoa chega na igreja e não pratica mais. Mas ela ainda tem um jeito, mas ela não faz mais. Aí ela começa a congregar e fica um tempo, tem igrejas que permitem, né, que ela fique ali, só que aí a pessoa que tem um jeitinho morre ali na igreja, bispo, sentada na cadeira, sem uma oportunidade, sem poder ser um obreiro, sem poder ser algo na igreja, porque tem um jeitinho de homossexual. E isso é um pecado, igreja, porque é o que eu disse, a sociedade formou a mente da criança assim, e ela se tornou assim. Ou o pecado da idolatria, ou seja, adorar algo que é criatura e não o criador, fez com que ela se tornasse, foi entregue à infâmia, né? Como eu disse lá em Romanos. Então, a pessoa acha que ela não pode ter cargo na igreja, que ela não pode ser um pastor porque ela tem um jeitinho, que ela não é um obreiro porque ela tem um jeitinho, e isso não é certo. É só lendo a palavra de Deus e ter o conhecimento do Espírito Santo, igreja, para entender o que eu estou dizendo. Eu disse que esse tema seria polêmico, mas esse tema é maravilhoso. Para você que crê a Bíblia, você nunca mais vai perseguir uma pessoa que era homossexual ou achar que ela não pode ser pastor porque ela tem um jeitinho. Ela fica com o jeitinho, mas ela não é mais pecadora, ela não comete quando ela aprende a palavra. E ela pode até ficar com jeito, mas ela não comete o pecado, ela não pratica mais. E é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí você acha que ela não pode ser nada na igreja. Aí a gente coloca de pastor, coloca de obreiro e você acha que o pastor tá louco, ou que a pastora tá louca, ou que o bispo tá louco. Não, porque a gente sabe que a única coisa que impede alguém de servir a Deus é o pecado. Então se a pessoa peca, ela não pode servir. Agora, não porque ela ficou com aquele jeitinho de homossexual. Igreja, esse tema é polêmico. Vai compartilhando, porque esse tema vai livrar muitas pessoas, igreja, que eram discriminadas e que tá até sem ir na igreja porque eram discriminadas. Mas quando assistir essa live, vai saber que na igreja de Brodowski, Cristo Reina Brodowski, Igreja de Oração e Acolhimento Cristo Reina Brodowski, é uma igreja que foi levantada não por homens, mas por Deus. Uma igreja que acolhe pessoas dispostas a largar o pecado. Uma igreja que ama a todos que chega e não quer servir a Satanás, mas quer servir Jesus. E quer largar o pecado e quer largar o erro, igreja. Então você não pode querer perseguir pessoas que chegam, mas que tem que ficar ali na igreja mesmo. Pessoas homossexuais têm que ficar ali mesmo para ouvir a palavra, para ela entender. E aquela que não praticar mais ali, ela vai ter cargos na igreja sim, ela vai ser promovida sim, porque o jeitinho não impede ninguém de servir a Deus. Você que é um homossexual e tá fora da igreja, sem servir a Deus, porque uma igreja te discriminou, venha para Cristo Reina Brodowski, porque aqui nós vamos te receber com todo o amor, com todo o carinho. Você vai fazer a obra de Deus. O que não pode é você praticar o pecado. E eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 20, versos 11, que é o juízo de Deus. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar a pessoa que é homossexual. Eu estou aqui para ler a Bíblia, para explicar, para ensinar, para que ele deixe a prática e sirva Jesus de todo o coração, em nome de Jesus, amém? O único que pode julgar é Jesus Cristo, porque nós somos observador da lei e praticante da lei, mas se a gente julgar, nós somos juiz, e o único que é juiz é Jesus. Nós somos observador e praticante. Quem serve a Deus, ele observa a lei e pratica, né? Mas o único que julga é Deus, e a palavra no último dia vai julgar a Deus. Então eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 20, versos 11. Você é um estudo, igreja. Você que está aí na live, vai compartilhando. Você que gosta de Bíblia, o que eu estou fazendo aqui, essa live é um estudo bíblico. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e tirar dúvida de muitas pessoas que ficavam pensando, mas como que pode? É gay, serve a Deus, é sapatona e serve a Deus. Igreja, não faz mais. Tem um jeito, mas não pratica mais.
E você fica achando e pensando que a pessoa ainda está no pecado, fazendo coisa errada. A pessoa não faz mais. Ninguém vai mudar o jeito da pessoa. Entendeu? Ninguém muda. Apocalipse 20, versos 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, o juízo de Deus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, ou seja, foram abertos vários livros, e foi aberto outro livro, um livro, o livro da vida. Tinha vários livros, amém, igreja? E foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ou seja, a pessoa vai ser julgada segundo as suas obras, que está escrito lá nos livros. Foram abertos vários livros. Conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, o seu pecado vai estar escrito lá no livro. A pastora que está falando, como profeta de Deus, está te ensinando. Você está ouvindo e não vai dar crédito? Vai estar escrito nos livros. Nos livros do juízo, das pessoas que vai ser condenada para ir para o inferno. Ou seja, quem é salvo não vai ser condenado. Vai apenas estar escrito seu nome no livro da vida. Vai estar apenas seu nome lá. Pastora Cristiana Ferreira da Silva Furlan está salva no livro da vida. Eu não vou estar escrito o meu pecado que eu cometi. Não vai estar lá escrito nos livros do juízo, porque eu fui salva, entendeu? Lá nos livros só vai estar escrito o pecado daqueles que praticaram, mas não aceitaram Jesus, não largaram o pecado. Aí o nome dela não vai estar escrito no livro da vida, vai estar relatado nos livros, em vários livros, tudo que ela cometeu. Todas as chances que ela teve de ser salva. Todas as chances, tudo que ela cometia, e Deus enviava um homem de Deus para falar com ela, um profeta de Deus para falar com ela. E ali está a prática, mas ela ouviu, foi na igreja, continuou pecando, continuou praticando, não deu ouvido, não deu crédito. Vai estar escrito lá nos livros livros do juízo, que é para a pessoa saber por que ela está no inferno. Deus é tão maravilhoso, igreja, que ele vai mostrar por que você está no inferno. Vamos continuar aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Deus vai dar até o mar para os mortos, tanta gente que vai para o inferno. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do... E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, aquele que não está escrito lá seu nome no livro da vida, então você vai ser lançado dentro do lago de fogo. Olha só, o que eu estou tentando evitar, que você perca a sua salvação. Para quem não acredita na Bíblia ou acha que a Bíblia foi escrita por homem, então eu vou estar lendo aqui só mais um versículo rapidinho aqui de Apocalipse 22, verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vou concluir aqui embaixo 22:18, Apocalipse 22:18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Olha só, igreja, como é importante, né? Você ler a Bíblia, entender e praticar. Por quê?
muitas pessoas sofrem, igreja, por causa do homossexualismo. Depois que eu passei a fazer live, e esse é o alvo que Deus quer de mim, é o público-alvo a qual Deus quer me usar aqui na Terra, Deus fica falando comigo o que eu tenho que falar, o que tema que eu tenho que falar, o que eu devo falar. E a gente é cobrado, igreja. Você não entende por que a pastora tá aqui essa hora, meus filhos estão lá me esperando, meu esposo também tá até me esperando, meu esposo nem tá com muita vontade de fazer live hoje, mas Deus me entregou esse ministério. Ministério de poder tirar a venda que está nos seus olhos e te ensinar o caminho da verdade. O tema homossexualismo e idolatria é um tema polêmico, onde pessoas acham que tem que sim ter uma imagem feita de escultura por mão de homens em casa e acha que aquilo ali é santo e eu tenho que ficar e eu tenho que adorar. E aí eu vou na Bíblia e provo para você que não. E você que crê na Bíblia, você pega e joga tudo fora e aí fica só com Jesus no seu coração e no seu pensamento. E deixa de adorar qualquer imagem de escultura feita por mão de homens. E deixa de adorar teu marido, ou teus filhos, ou tua esposa, ou tua casa, ou teu diploma, ou algo que você tem. Você passa a adorar um único Deus. E aqueles que ouvem, dá crédito, eu tenho certeza que vai ser salvo. E a pessoa que era homossexual, porque achou que nasceu assim, a partir de agora, assistindo essa live que você vai compartilhar, ela vai entender que ela não nasceu assim, e ela vai aprender a Bíblia, e ela vai servir a Deus, e ela vai parar com as práticas. Pode ser que não pare com jeitinho, com o modo que ela é, mas ela deixa. Se ela vestia roupas femininas, ela não vai mais vestir. Se ela vestia roupas masculinas, ela não vai mais vestir, porque ali ela vai entender que ela é homem, e ou ela vai entender que ou ele vai entender que ele é homem, ou ela vai entender que ela é mulher e que eles não nasceram assim nada, que é uma mentira que o diabo implanta na mente das pessoas e fala: eu ponho roupa de mulher porque eu nasci assim, e é uma mentira. Quem assistir essa live e é homossexual, dói um pouquinho, não é fácil ser discriminado, não é fácil ser rejeitado pela sociedade, mas a pastora não está aqui para te discriminar, nem para te rejeitar. A pastora está aqui para te ensinar com todo o amor, com todo o carinho na Bíblia. Depois vocês vão voltar essa live, vão nos textos bíblicos a qual eu li e vai entender o porquê de ter se tornado homossexual, mas tudo por causa do pecado, não porque você nasceu assim, ou por causa da sociedade a qual você vivia. Como eu disse, a criança convive desde criança e fica assim pelo convívio, de ver, de aprender, mas ela não nasceu assim. Isso tem que ficar claro, igreja. Eu estou aqui para ensinar a igreja, porque eu não quero nenhum membro da nossa igreja discriminando, criticando ou dizendo a pessoa ainda é assim porque ela ainda faz isso ou não faz isso. Não, o único que tem que cuidar da sua vida é você. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida e tá bom demais. A gente ensina a Bíblia, ensina a palavra, mas nós não tá dentro da igreja para reparar ninguém, criticar ninguém e querer mandar na vida de ninguém. Cada um cuida da sua vida. Se a pessoa estiver no pecado, é ela e Deus. Ela vai ter com Deus. E tem os livros que vai ser julgado, ou tem o livro da vida e ela será salva. Amém? Eu vou terminar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração. O bispo não estava aguentando, se retirou de tanto cansado dele, atendeu o dia inteiro. E eu vou estar terminando essa live. Então o bispo vai fazer uma oração, ele voltou. Eu tenho certeza, igreja, que os números, ainda que não seja muito, o mais importante para mim é obedecer a Deus. Se teve muitas visualizações, se não teve, isso para mim não significa. O que significa são vidas que vão estar assistindo, vão estar entendendo, se libertando, servindo a Deus e indo para o céu. Esse é meu propósito aqui na Terra, esse é meu dever, minha obrigação, é ensinar a Bíblia. E se depender de mim, eu vou te ensinar todos os temas possíveis que Deus falar. Fala sobre isso essa noite, eu vou falar e vou tirar todas as suas dúvidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
Amém? A paz do Senhor, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tem vidas aqui, meu Pai, assistindo. Vidas essa, meu Deus, especial, que precisa, meu Deus, do Teu poder nesse exato momento. Que o Senhor venha tocar, Senhor. Dá livramento. Essa mãe que chora pelo filho, que está no mundo perdido, Senhor. Que ela venha liberar o perdão para esse filho, meu Deus, que está na prática do homossexualismo. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer essa mãe compreender que o que vai salvar ela é a palavra, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que vai tocar nela, vai salvá-la. Senhor Jesus, toca nessa família que está destruturada, perdida. Esse homem, essa mulher que chora, meu Deus, porque tem isso na família, tem idolatria, tem pornografia, tem homossexualismo. Que o Senhor vai libertando, Pai. Que essa mãe venha entender o quanto é importante, meu Deus, te servir. Em nome de Jesus, meu Pai, eu estendo minhas mãos para toda a casa que me assiste agora. Que o Senhor vai salvando, libertando. Que o Senhor vai dando livramento, Pai, a essa família. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos abundantemente em nome do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Eu faço a oração, pastor. Sim, meu Deus, que o Senhor alcance as vidas que o Senhor quer alcançar através dessa live, Senhor. Que teu povo venha ser livre e liberto de todo o erro, de todo o pecado. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a todos que ficaram comigo nessa live. São pessoas que realmente têm interesse em aprender a palavra de Deus. Tá de parabéns. Muito obrigado pelo compartilhamento e até a próxima, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, viu? Muitas são as pessoas que passam isso. Então, compartilhe. Compartilhe porque nós não devemos julgar, isso cabe a Deus, tá? Mas nós podemos orar para que todos cheguem no conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus.